Boa noite, professor. Boa noite, Jéssica. Vou só deixar teu áudio mutado aqui, fazendo microfone, tá? Mutar aqui. Gente, falar em sintaxe de período é falar aquela parte das orações coordenadas e subordinadas, tá? Só lhe respondendo. Estava tentando entrar pelo telefone. Vou fazer o de São Bento, mas ainda não tem edital. Não tem, eu sei que é isso. Perfeito, obrigado. Eu vou fazer, tenho que fazer uma planilha listagem dos concursos tudinho. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vamos embora. Ó, e aí, o que é que eu entendo de sintaxe de período? O que é que você precisa entender? Falar em... Eita, tem que liberar o link aqui no outro grupo, só um minuto. Só um minuto. Esqueci. Mas tem o de calçado, né? Vai ter, né? Tá aberto, tá de edital. Bora, Jéssica, fazer. Sim, se Deus quiser. Tinha esquecido dele. De calçado Vamos lá. também. Tinha esquecido de Mas calçado. já tem a data de calçado já? Janeiro, se não me engano, dia 4. Agora, a Educa, ela tem uma vantagem, viu, gente? Porque os editais saem antes, né? Ó, porque, ó, nós estamos em... Deixa eu só mandar isso aqui. Quase 3 meses, né? Deixa eu só mandar isso aqui. Porque geralmente não é assim. Né? Então, ó, porque aí... E é justamente o tempo que dá para a gente se preparar. Esse é um ponto positivo, entendeu? A verdade é essa, né? 2, 3 meses. Por mais que você agora dia 30 de novembro, mas ó, você vai ter 2 meses. Que 3 meses, ó, a gente tá em setembro, outubro, novembro, dezembro. É que data de janeiro? Se não me engano, dia 4. Entendi. Aí é bom porque, assim, claro, aí é aquela coisa, sabe, gente? É, a gente diz assim, não, porque tá em cima. Depende. Depende do que é isso que está em cima. Porque está em cima para quem não está se preparando. Para quem vem se preparando, não está em cima. Concorda comigo? Quando se aproximam, aí sim, né? É, por exemplo, vamos lá, deixa eu citar um exemplo aqui, que a maioria aqui passou, né? O vestibular, o Exame Nacional de Ensino Médio ou o vestibular tradicional. O aluno do terceiro ano, por exemplo, ele entra sabendo que a prova é em novembro, então ele vai ter aí, sei lá, 10 meses para se preparar. Tá entendendo? Então é isso, é antever. O problema é que a turma não quer fazer isso, sabe? Mesmo assim, com o cronograma da IGEDUC, com o que a IGEDUC coloca, dá muito certo também. Porque, bem ou mal, você tem 3 meses aí para dar o gás, né? Agora, realmente, se você sai do zero, do zero, do zero, do zero, aí já é mais complicado. Isso aí venhamos e convenhamos também, né? Vamos também ser hipócrita, né? E não dizer que é mais complicado. Entendeu? Mas dá para fazer uma boa preparação, viu?
Dá para fazer uma boa preparação nesses 2, 3 meses. Então, pode acreditar nisso aí que dá muito certo. Agora, foi o que eu falei na aula passada, né? Assistam a aula, respondam as questões, venham com dúvidas para que nós possamos tirar as dúvidas. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu havia falado, eu vou fazer aqui uma síntese de como se subdivide a parte das orações do período composto, né? Das orações coordenadas e também subordinadas, tá? Eu vou pegar um material aqui em branco para que eu possa riscar e eu já coloco lá na aula de vocês, no caso amanhã, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar no próprio Word, que fica melhor quando eu risco no Word. Fazer isso aqui mesmo. Eu posso digitar mais à vontade. Deixa eu salvar logo para não esquecer. Deixa eu salvar aqui. Vou botar aqui. Anotações. Anotações. Composto. Pronto, salvei. Vamos lá. Ó, então, como é que está subdividida essa parte de período composto? Lembra aí. Primeiro que são duas grandes subdivisões, certo? Nós vamos encontrar primeiro as orações coordenadas. Então, isso aqui é a síntese, tá, gente? Orações coordenadas. Quem é que está aqui nas orações coordenadas? As orações, primeiro, assindéticas, certo? São aquelas que não têm conjunção. Não tem conjunção, né? E as sindéticas são aquelas que têm conjunção. Uma fontezinha melhor aqui. Pronto. Síndeto é uma palavra do latim e síndeto significa conjunção. Tá? Então, se ela é assindética, ela não tem conjunção. Se ela é sindética, ela tem conjunção. Quem é que fica dentro aqui das sindéticas? É a famosa C e A. A loja C e A estão aqui. Por que C? Porque conclusiva. Por que I? Explicativo. Estou botando o E maiúsculo, as letras iniciais, para diferenciar, tá? Explicativas, né? E por que A? Porque vem aditivas, alternativas e adversativas. Adversativas, certo? Pronto. Daqui a pouco eu mostro as conjunções e como vocês vão gravar. Eu também vou botar na plataforma, tá? Um material aqui, daqui a pouco eu mostro. Pronto. Então, são assim que elas se subdividem, né? Isso eu estou falando das coordenadas, porque nós vamos encontrar as orações subordinadas. As orações subordinadas. As orações subordinadas, elas vão ter três subdivisões, na realidade, tá? Eu vou começar aqui pela mais fácil, tá? A primeira, sim.
E aí, sim, aí, detalhe. Por que elas são coordenadas? Porque são independentes. Elas são independentes. Por que elas são subordinadas? Porque elas são dependentes. Tá? Elas são dependentes entre si. Nas questões eu vou explicando isso aí. As subordinadas, elas passam por 3 subclassificações. Elas são as adjetivas, são as mais fáceis, as adjetivas, tá? Onde elas são introduzidas por pronomes relativos. O que é que sua mente tem que entender? Eu tenho que saber o que é um pronome relativo, tá? Eu vou mostrando aqui, eu vou mostrar o que as bancas mais cobram, tá? Pronto. Se subdivide em 2. Vou botar aqui. 1.1. Explicativas. A, vírgulas. 2.1. Restritivas. Não há vírgulas. Pronto. Há vírgulas e não há vírgulas, né, entre as orações. Aliás, 1.2. Na minha visão, essas são as mais fáceis, tá? São as adjetivas. Exemplificando aqui, vou botar uns exemplos. Vou botar aqui um exemplo. O aluno que me acompanha aprende mais. Esse que é um pronome relativo, porque ele é substituído por qual. Então, a partir dele, começa a adjetiva. O aluno qual me acompanha. Certo? Se eu retiro as vírgulas, ela passa a ser restritiva. Então, ó, o que está aqui, que é a minha oração adjetiva, começando, iniciando com o pronome relativo, que é um que igual a qual, tá? Explica, está entre vírgulas, né? Depois das adjetivas, vem outra que é fácil porque tem um macete. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar. Tem um atalho, tem um caminho. E é difícil se eu quiser entender de fato. Então, se eu quiser aprofundar e compreender o porquê, ela se torna meio que difícil. Para que eu vou espirrar. Não é nem difícil. É porque eu tenho que compreender a parte de objeto direto, indireto, certo? Mas que identificá-las é fácil, porque a gente tem um mapa para seguir. Então vamos lá. E como é que elas se subdividem? Elas se subdividem da seguinte forma. Então, 2 são as minhas substantivas. As substantivas, elas são introduzidas por conjunções integrantes. Qualquer palavra pode ser uma conjunção integrante. Mas, na essência, só 2 se usam, tá?
São as palavras que ou se com valor da palavra isso. Da mesma forma que o que, eu boto o qual no lugar do que, com a conjunção integrante, eu vou colocar isso. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Tá bem bonitinho que vocês vão. Vamos lá. São introduzidos por conjunções integrantes. Quais são as conjunções integrantes? Que ou se. E elas são integrantes porque apresentam o valor da palavra isso. São 6, tá? Elas são 6, as substantivas. Então, vamos lá, vamos às suas classificações. Tá? 2.1, eu vou colocar a objetiva direta e eu vou explicando de acordo com o mapazinho que eu tenho, tá? Objetiva direta. Claro que todo o conceito no material de vocês, na aula, eu vou dizer lá, né? Exerce a função de um objeto direto da oração principal. Aqui eu vou mostrar como é que você acha. Tá certo? Então, qual é a estrutura da objetiva direta? É quando ela tem um verbo. Depois desse verbo, você vai encontrar a conjunção integrante. Vou botar em caixote também. Depois da conjunção integrante, você vai ter justamente a oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá? 2.2 e 2.3, elas se parecem. Tá? Por que elas se parecem? Porque elas vão ter algo em comum, que é a preposição. Então, aqui eu vou ter a objetiva indireta, que a estrutura dela é um verbo. Depois desse verbo, você encontra uma preposição. E depois da preposição, você encontra uma conjunção integrante. Quando eu tenho essa estrutura, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Parecida com a objetiva indireta é a completiva nominal, né? Onde eu encontro um nome. Depois desse nome, eu vou encontrar também uma preposição. Depois dessa preposição, eu vou encontrar uma conjunção integrante. Tá? Dessa forma, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, é seguir essa estrutura aí que eu falei na aula teórica, né? Quem assistiu sabe o que eu estou dizendo. Vou para o 2.4. No meu 2.4, eu vou colocar aqui para vocês a mais fácil de todas, que é a positiva. Porque ela vem com 2 pontos. Eita, com um bonequinho rindo. Com 2 pontos. Depois dos 2 pontos, vem a conjunção integrante. E isso quer dizer que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Vou para o meu 2.5, que é a predicativa, tá? Eu vou fazer melhor. Deixa eu botar a apositiva no 2.5, porque como é 2 pontos, é diferente, então deixa ela ali. A 2.4, eu vou falar sobre a predicativa. Tá? O que é a predicativa? É aquela que é formada por um verbo de ligação. Aí já atento que você tem que saber quais são os verbos de ligação. Depois do verbo de ligação, a conjunção integrante. E depois da conjunção integrante, a minha oração subordinada substantiva predicativa. Certo? Pronto. Eu vou fechando, né? A positiva eu já expliquei e eu vou para o 2.6. O que é o meu 2.6? É a minha oração subjetiva. Tá? A subjetiva ela é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque você precisa entender
tudo o que vem antes da conjunção integrante se chama de oração principal, tá? Quando eu não encontro o sujeito na oração principal, eu tenho uma oração subjetiva. Então, eu vou colocar aqui que a oração, vou botar assim, não há sujeito. Pronto. Não há sujeito na oração principal, certo? Tem uma estrutura para a gente gravar isso aí. Pronto. Depois da oração principal, que não tem sujeito, eu vou encontrar a minha conjunção integrante. Quando eu tenho essa estrutura, o que eu tenho? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Pronto. Por que ela é subjetiva? Porque ela é o sujeito da oração principal, que não há sujeito na oração principal. Certo? Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Acho que vou botar esse exemplo aqui embaixo para ficar bonitinho. Entregar bem bonito para vocês. Vamos lá. Exemplos. Vou botar um exemplo de cada um aqui. Exemplo. Objetiva direta. Já botei o sujeito, eu desejo que sejas aprovado. Pronto. Tudo que começa a partir do que, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? E isso é você gravar o que eu botei lá em cima, né? A síntesezinha, ó. Logo acima. Tá certo? Pronto. E o que é a objetiva indireta? É quando eu jogo uma preposição depois do verbo. Tá? Eu duvido de que fales a verdade. Certo? Bom. Veja a preposição, depois da preposição, conjunção integrante. Então, eu vou encontrar a objetiva indireta. Eu falei que a completiva nominal era parecido. E é, ó. Só que depois antes da preposição aqui, ó, vem um nome. Tá vendo? Nome dúvida. Eu tenho dúvida e não duvido. A diferença da completiva nominal para a objetiva indireta é só isso aí. O verbo para o nome. Tá certo? Só isso. Deixa aqui mais organizado para vocês. Ó, bem bonitinho para vocês, ó. Aí vamos lá. Quando eu encontro a predicativa, o que é que eu encontro na predicativa? É um verbo de ligação. Ó, o importante é que estudes mais. Pronto. Veja que antes da conjunção integrante, colado com a conjunção integrante, o que eu tenho é um verbo de ligação, tá? Aí eu disse agora há pouco o seguinte, que se eu pegar esse verbo de ligação, eu disse que a estrutura da subjetiva é só você gravar. Se você grava a estrutura da subjetiva, ela tem uma ordem, uma forma, ela fica fácil. Foi a última que eu botei aqui, ó. Já eu volto para a positiva, tá? Aí, ó, como fica fácil. É só eu pegar o seguinte, ó. Jogar esse verbo de ligação, tá vendo, ó, para o início.
Ó, é importante que estudes mais. Então, se eu faço essa troca, eu transformo uma predicativa numa subjetiva, certo? E a subjetiva, ela vai sempre seguir essa ótica aí, tá? Ó, sempre assim. É conveniente que estudes mais. Pronto, acabou. E aí vai. É importante que estude mais. É urgente que estude mais. Sempre seguindo esse padrão, sempre seguindo essa estrutura. Tá certo? E a positiva, que no meu ponto de vista é a mais fácil, existe uma característica dos dois pontos, porque dois pontos introduz também outras circunstâncias dentro da língua portuguesa, né? E isso é pouco provável acontecer o que eu vou acontecer, né? O que eu vou falar agora, melhor dizendo, mas possa ser que uma questão aborde dois pontos sem ser a positiva, tá? Quem é da mentoria individual tem esse material. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem uma questão que mostra isso aí. Na realidade, assim, ao longo dessa trajetória aí de mais de 20 anos, acho que eu peguei umas 3 questões envolvendo isso, sabe? Não é muito comum, não, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Mas, de antemão, o que eu quero que você entenda é que, quando você encontrar, eu desejo só uma coisa, 2 pontos, que sejas aprovado. Pronto. Se você encontrar 2 pontos, acabou. Ela vai ser a positiva, tá? Mas, professor, o senhor falou que possa ser que não seja, né? Aí, quem é da mentoria individual tem aqui. Eu vou mostrar a questão a vocês, tá? E aí já fica o aviso aí, né? Para quem está na individual comigo, na mentoria de alta performance, que no seu material tem isso, é bom você olhar, tá? Ó, essa questão 4 aqui, ó, tá? É uma questão até antiga, mas aborda isso que eu estou dizendo. Eu encontrei umas 3 dessas, viu? E tem que se adotar o mesmo critério. Eu acho pouco provável, tá dizendo, acho que vocês não estão vendo não, né? Vocês estão vendo o Word ainda. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Essa questão 4 aqui. Eu vou ver se eu acho as outras questões. Eu vou fazer uma pesquisa para ver se eu encontro, tá? Mas eu vou trabalhar só com essa só para mostrar a vocês. Então, ó, a questão pede assinale alternativa que apresenta uma oração subordinada e substantiva positiva. Galera da mentoria de alta performance, está no material de vocês, tá? Eu entendo que a positiva é aquela que tem 2 pontos, né? Quando eu olho para as alternativas, praticamente todas têm 2 pontos. Com exceção da letra D, que é a que eu já vou eliminar. Tá certo? Próximo passo. Eu vou colocar a conjunção pois no lugar dos 2 pontos. Se isso acontecer, ela é explicativa, tá? Se eu não colocar o pois, ela é apositiva. Letra, letra B. Letra A. Por que eu vou eliminar a letra A? Porque esse aqui é um discurso direto. O que é um discurso direto? Quando o personagem fala especificamente, né? Então, ela falou.
eu te odeio. Então, 2 pontos, travessão, eu te odeio, né? Então, ficam as letras B, C e E. Agora eu adoto o critério. Não preciso de você, pois sei viver sozinho. Eu encaixei o pois. Se eu encaixei o pois, explica. Sabendo que havia um grande estoque de roupas na loja, quis ir vê-la. Pois. Explicativo. Letra E. Havia apenas um medo de salvá-la. Não dá para encaixar, pois falar a verdade. Tá? Então, existe esse caso dentro das apositivas. A probabilidade disso cair na sua prova, sinceramente, ela é remota, certo? Mas é bom aí vocês ficarem espertos nisso aí, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para botar essa questão lá no material de vocês aqui. Professor, Pode falar. a letra A não é porque Porque é um discurso direto. Deixa eu pegar essa questão e colocar lá no material, porque eu entrego já ao pessoal. Peraí, deixa eu tirar aqui, tá? Eu vou parar aqui a projeção. Eu volto com ela, não se preocupe não. Esse aí é o modo, tá no módulo 3 de vocês. Vai lá, depois você dá uma olhada, tá? No módulo 3, você que tá comigo. Apesar de ser pouco provável, deixa eu botar ela lá. É bom a gente saber, né? Porque é isso muitas vezes que nos diferencia dos outros candidatos, tá? É exatamente isso aí. Pronto. Vou colocar ela aqui. Se tu quiser perguntar, Dona, tu pergunta. Pronto. Pessoal, até agora, vocês querem fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer, pode fazer, tá? Só enquanto eu vejo aqui bem rapidinho, né? Pronto. Nada de pergunta? Pronto, Erland. Então, o primeiro é introduz uma oração subordinada e substantiva. Ou, uma oração subordinada e substantiva. Introduz um discurso direto. Entendeu? Né? O diálogo. entendi. Pronto. Prontinho, gente. Então, pronto, né? E aí, o que é que eu quero mostrar a vocês sobre as coordenadas, né? Eu vou colocar lá no material de vocês, também na plataforma, na aula de hoje, certo? Que é isso aqui, ó. As coordenadas você vai gravar dessa forma. Espero que eu vou projetar. Que foi o que eu falei, a história da CIA, né? Eu acrescento outra coisa agora, que é o seguinte, ó.
A, C e A, né? Conclusiva, explicativa, aditiva, alternativa e adversativa, tá? E esses mnemônicos aqui, ó. Grava isso aqui, gente. Tá? Que é o apelo de porco, são as conclusivas, as conjunções, né? Assim, portanto, logo, desse modo, por isso, com isso, né? As adversativas, que é tome no copo, todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo, porém, e o neném tá bem. Aditivas não só e nem tá bem. Certo? Então, você vai gravar o apelo de porco, tome no copo e o neném tá bem. Tá certo? Explicativas e alternativas, né? Que aí não tem mnemônico, não. Grava mesmo na tora aí. Pronto. Vou abrir espaçozinho para dúvidas, certo? Nós já vamos começar a responder as questões. São 10 questões. Né? E aí vamos ver. Faltam falar das adverbiais também, não falei ainda. Mas nós vamos falar, tá certo? Se ninguém tiver dúvida, a gente vai prosseguir. Então, vamos lá. Ninguém tem dúvida? Vamos partir para as questões. E você vai ver que é exatamente aquilo que eu coloquei na prova, ou na prova, no resumo. Tá? Primeira questão. Tá aqui, ó. Vamos lá. Primeira questão. No período, eu sempre achei que, tá vendo? Já tem a estrutura. Ó. Esse que equivale à palavra isso. Eu sempre achei isso. Quando acontece isso, eu já sei que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Olha o que vem antes. É um verbo. Ela é objetiva direta. Acabou. Aí você vai querer saber agora, né? O que pede a questão. Então, na questão está dizendo aqui a oração que toda confissão não transfigura pela arte da indecência. Que é tudo aquilo que vem depois do quê? Tá? Aí ele diz que atua como objeto direto e possui a função de um substantivo. A oração é subordinada substantiva, objetiva direta. Isso está certo. Isso está certo. Pronto. Por quê? Porque o que veio antes da conjunção integrante é um verbo. Então é só seguir aquela estrutura que eu acabei de colocar para vocês, que é verbo, conjunção, oração, subordinado, substantivo, objetivo direto. Tá? Olha essa outra aqui, gente. Aí é o que eu digo, ó. É gravar na videoaula, está o todo, o completo, o bonitinho, o gramatical, tal, no material também. Aqui eu estou dizendo assim, ó, o caminho é esse, né? Esse é o atalho. O atalho no sentido positivo, tá? Olha a estrutura que eu tenho na oração principal. É necessário. Quando você volta para o que eu falei, aqui, ó. Aqui, ó. Subjetivo, tá vendo? É conveniente, é importante, é necessário. Né? Então, a estrutura é a mesma. Então, quando você pegar essa estrutura, aí a sua mente já tem que entender assim, eu vou encontrar uma oração subordinada, oração principal, né? Que é o que vem antes da conjunção integrante. E o que vem depois da conjunção integrante vai ser o quê? A oração subordinada, substantiva, subjetiva. Entendeu?
Então vamos lá. Ó, é necessário oração principal. Como eu tenho uma estrutura é necessário, então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Aí vamos ver mas vamos ver o que ele vai pedir, né? Eu nem vejo, porque eu estou fazendo análise, mas estou corrigindo com vocês. A oração, que todos participem da reunião. Pronto. Ela funciona como sujeito, ela é subjetiva. Vamos ver. É uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? Nunca e em hipótese alguma. Para ela ser... Desculpa. Para ela ser completiva nominal, primeiro que aqui tem que vir um nome. Depois do nome, uma preposição. Depois da preposição, uma conjunção integrante. Então está errado. Porque ela é subjetiva. Eu estou mostrando a vocês, galera, o que pode vir na prova de vocês, tá? Anotem isso. Até agora não caiu questão de coordenada, mas subordinada, né? A 4 é a coordenada, mas vamos ver aqui. Vamos para 3. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Temos 3 orações coordenadas e uma subordinada com a função de adjetivo, tá? Pronto. Primeiro passo, encontrar a quantidade de verbos, né? Vamos lá. Ele está dizendo que são 3 orações coordenadas, né? 3. A minha vida está nos meus poemas. Oração coordenada. Meus poemas são eu mesmo. Oração coordenada. Nunca escrevi uma vírgula. Oração coordenada. Uma vírgula que fosse. Esse que é um pronome relativo. A qual fosse. Oração subordinada, adjetivo. E ele diz aqui, ó, na função de adjetivo. Exatamente isso. E essa é restritiva, tá? Isso está certo. Gente, dúvidas, vai perguntando. Eu estou prosseguindo aqui, tá? São 10 questões, eu estou dando uma acelerada. Mas quem tiver dúvida pode perguntar, pode ficar à vontade. Estou com 78 anos, mas sem idade, né? O que é que esse mais denota? Oposição, adversidade. Certo? Contradição, né? É outra palavra que pode aparecer para você. Tá certo? Vamos ver. Temos um período composto por coordenação. Sim. Formado por uma oração principal. Não. Oração principal eu encontro na oração subordinada. Na oração coordenada, eu tenho a oração coordenada sindética, que é a primeira, e a oração coordenada, no caso, a adversativa, que é que tem a conjunção adversativa. Então, está errado. Eu nem preciso ler mais o resto. Nem preciso. E é essa visão que você tem que ter. Tem que entender exatamente isso aí. E pronto. Não existe ação principal. Errado, próximo. Tudo tranquilo até aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça e aproveita. Só isso. Vamos lá. Deixa eu só mandar um áudio aqui que eu mandei o link da aula para o pessoal da minha equipe. Foi mal, depois estão perguntando o que é.
Depois que eu falo. Pronto, bora. Gente, das duas, uma, viu? Quando vocês ficam calados, ou está tudo perfeito, ou está tudo imperfeito. Como é que está tudo perfeito aí, dá um retorno para mim. Gente. Posso ficar tranquilo, despreocupado. Falem comigo, vá. Deixa eu ver se estão digitando alguma coisa. Cadê? Ivone botou, professor, está no nosso material essas questões, estou procurando. Estão, Ivone? Com certeza. Está procurando no lugar errado, deixa eu te mostrar. É uma coisa que eu sempre faço também. Tudo, tudo. Aí já achou, né? Tá vendo? Pronto, então beleza. Está tudo lá. A única coisa que ainda não está, certo? É esse material riscado, que eu estou salvando ele riscado aqui para vocês, né? Mas aí no término dos nossos encontros, eu coloco lá. Porque senão eu vou ficar botando todo dia, eu boto um, né? Não tem necessidade, certo? Julgue o item subsequente. No período composto por coordenação. Ele já está afirmando que é composto por coordenação. Ele estudou a noite toda e, portanto, isso é uma conjunção conclusiva, é coordenado mesmo, tirou uma boa nota. A conjunção e, aí pergunta sobre o e, né? Estabelece uma relação de consequência entre as orações coordenadas. Aí preste atenção, tá? Tem questões que da parte de orações coordenadas, né, que às vezes traz isso aí, certo? Mas entenda que a classificação coordenada da conjunção e é aditiva, não é consecutiva, ela é aditiva. Por isso está errado, certo? A não ser que a questão pedisse assim, ó, dentro de um fator semântico, certo? Aí sim, certo? Mas a questão não está pedindo isso, né? Pediu a classificação ao pé da letra. Tá bom? E, gente, ó, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Galera, não tem segredo. Não tem segredo. Vejam que não tem. As alternativas são essas, as questões são essas, né? Às vezes vem um bicho-papão e não sei o que, e vai lá. Não, gente, é isso aqui, acabou e ponto final. Tá certo? Não tem. Vamos lá. As questões objetivas, né? Que agora vem as questões objetivas aí. No trecho. Ao entrar na lavanderia, encontrei um coelho branco. O funcionário público que mencionou a biblioteca. O autor utiliza diferentes tipos de orações para construir a narrativa. Qual das alternativas abaixo melhor explica a estrutura sintática e a semântica dessas orações? Então, vamos lá. Ó. Ao entrar, eu não falei das adverbiais, mas eu vou começar a falar agora, tá? Isso aqui transmite uma ideia de tempo. Esse ao, ele equivale a quando? Pronto. Quando entrei, encontrei um coelho branco, um funcionário público que mencionou a biblioteca. Então, eu achei a primeira oração, já falei que ela é adverbial. Já mostrei a segunda oração. E a oração adjetiva, né? Começando ali com o quê? Prontinho. Certo? Aí vamos lá. A letra A eu já elimino. Ao entrar na lavanderia é uma oração final. Não é. Certo? A oração ao entrar na lavanderia é uma oração condicional. Não é. Eu nem dei o resto, já vou para a próxima. A oração ao entrar na lavanderia é causal. Não é. Veja que um simples detalhe, um simples ajuste já muda tudo, né? Ao entrar na lavanderia é uma oração adverbial temporal.
que indica o momento em que a ação ocorre. E a oração que mencionou a biblioteca é subordinada à adjetiva restritiva, pois restringe o aposto de um funcionário público. Acabou, gente. Aqui, na realidade, claro, mas é porque eu me preocupo, Ivone. Né? Às vezes a pessoa não quer falar, tá com vergonha, sei, né? Então tem que perguntar a vocês. Ó, então, gente, é apenas entender a primeira. Se entendesse a primeira, matava a questão. Quem não está estudando, quem não está aqui agora, nesse momento, por exemplo, ai meu Deus, que questão difícil, oração subordinada. Não, o que é difícil aí? Fala para mim o que é difícil. Não tem, gente. Tem dificuldade não. Tá? Agora, para quem não está estudando, para quem acha que vai cair do céu, sabe? Aí realmente é muito difícil. Vamos lá. Com base no texto, a fila do Mineiro, de Fabrício Carpinejar, analisa as opções abaixo, assinala a alternativa que classifica corretamente a relação sintática entre elas. Vamos lá. Tudo que terminar em mente é advérbio. Advérbio eu posso retirar. Certo? Advérbio eu posso retirar. Pensei isso. Fiquei isso. Pensei isso, acabou. Se eu tenho verbo, conjunção integrante, eu tenho oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Acabou. Pensei isso, né? Então, oração objetiva direta, né? Que era um recurso para ampliar o campo de visão e olhar a adição, espiar o quanto faltava para o final. Vamos lá. A oração, o quanto faltava para o final, é adverbial concessiva? Não. As concessivas, as adverbiais são 9, tá? As concessivas, elas transmitem a ideia de oposição. Quem é que vem introduzido pela concessiva? Embora, ainda que, mesmo que. Certo? Eu não tenho. Né? Não tenho essa relação. A oração, que era um recurso, pensei isso. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Verdade. Pois completa o verbo pensei. Galera, qual é a dificuldade que tem de fazer isso aqui? Não tem dificuldade, gente. E o que foi que eu fiz? Eu detectei a conjunção integrante, olhei que antes vinha um verbo, matei a questão. Somente isso. Bora. Ó, aquele apetrecho, o qual, que igual a qual é um pronome relativo. Introduz uma oração subordinada adjetiva. Se tem vírgula, explica. Se não tem, restringe. Então, ela é subordinada adjetiva restritiva. Letra A. Cuidado, né? Porque poderia vir assim também, ó. Oração coordenada adjetiva restritiva. Cuidado com isso, tá? Tá? Então, né? Mas, ó, o que foi que eu fiz? Eu só gravei que o que é igual a qual e que e isso aí introduz uma oração adjetiva. Foi só isso que eu gravei. Pronto, e a adjetiva é explicativa ou restritiva. Isso é difícil, tá? Eu admito que isso é difícil. Agora, para você que está aqui entendendo, vendo o jogo qual é, gente, tem que ser mamão com açúcar para vocês. Tá? Revisa amanhã, faz a tua parte, que tem como dar errado, não. A cobradora cordial perguntou se ela teria uma moedinha de 25 centavos para facilitar e devolver R$ 1.
A oração. Se ela teria uma moedinha de 25 centavos, é classificada como? Ó, presta atenção, tá? A cobradora perguntou, tá? Ela perguntou isso. Conjunção integrante. O que é que vem antes da conjunção integrante? É um verbo. Objetiva direta. Acabou. Tá? Vamos ver a 10ª. Na frase, é o sinal da tempestade. De nervos, esse que é pronome relativo. Os quais entregará a temporada. Tá? Se é pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Se não tem vírgula, restringe. Acabou. Ó, letra A, diz que é adverbial. Não é. Letra B, pronome relativo. Letra C, pronome interrogativo, conjunção integrante. Na letra D, não é. Tá? Pronome relativo. Retomando o termo tempestade de nervos. Verdade. E exercendo a função de sujeito. Aí isso aí é outro passo que a gente tem que dar, tá? Mas prontinho. Gente, numa boa, não tem dificuldade isso aqui. Não tem, não tem, não tem. A dificuldade agora é você fazer o seguinte, é você estudar, tá? Revisar isso aqui, porque você vai se deparar com isso. Eu estou provando para você que você vai se deparar com isso. Então, façam essa revisão, estudem, tá? Sabe por quê, gente? Preste atenção. Um problema nosso, meu, seu, eu vou me incluir nesse comentário, tá? Hoje, quando eu saí da academia, tranquilo, socorro, mas tá aqui, né? Aí eu perguntei à moça quanto tempo faltava para o meu contrato. E ela falou, o seu contrato se encerra agora, em novembro. Aí eu parei assim, disse, caramba, já passou um ano que eu estou aqui. Então, quer dizer, gente, é muito rápido, é sério. É muito rápido, entendeu? Para analisar se tudo não é muito... Gente, acabou 2025. Eu conversava com meu filho, ele sempre passa os fins de ano comigo, e, né, eu disse, caramba, André, olha só onde nós estamos. Hoje o André está trabalhando, estudando, pagando a faculdade dele. Disse, cara, tu lembra aquele ano que aconteceu aquele incidente lá na casa da tua mãe e tal? Caramba, pai, foi mesmo. Esse ano passado a gente estava ali, olha, já é outro ano. Então, turma, presta atenção numa coisa. É algo que eu vou falar assim, muito honestamente. A gente se perde na falta de uma programação, sabe? A gente se perde na falta de um planejamento. É só isso. Né? Ou, claro que eu estou falando aqui para pessoas se prepararem para um concurso, mas em vários pontos da nossa vida. Entendeu? Cara, eu fiz um ano, e foi o ano que eu mudei de academia, né? Cheguei para minha esposa e disse, rapaz, não quero mais treinar aqui perto, não. Vou treinar na academia na praia, porque eu quero conhecer, respirar outros ares, sabe? Tava cansado da mesmice, enfim. E fez um ano já nessa história. Vai fazer um ano agora em novembro. Então, turma, vamos mudar a nossa forma de pensar constantemente, né? Eu estou dizendo até isso para mim mesmo, entende? Então, diga isso para você também, tá? Muda essa forma de pensar. E assim, eu vou dizer algo que eu vivo, que eu vou dizer agora, tá? Acho que vai valer para muitos aí. Eu, na minha condição de professor e das minhas ideias, dos meus projetos, você na sua como meu aluno, aquele concurseiro, né, aprendendo português. Turma, se existe uma coisa que é difícil, é o tal do processo. Tá? Confia no que eu estou te dizendo. Então, assim, é algo que nós temos que fazer entendendo que leva tempo, que não é de uma hora para outra, sabe? Eu sei que é difícil da minha condição muitas vezes ouvir isso também, eu falar isso até para mim. Né? Algumas coisas que eu digo, pô, já poderia ter acontecido isso na minha vida, tal. Mas eu não sei o porquê acontece. A gente está aqui para passar por um processo, eu não sei qual é. Mas eu quero que você entenda isso. Não veja assim, eu tenho que chegar no topo, eu tenho que chegar no topo. Não é isso, não é sobre chegar ao topo.
É sobre suportar o processo todo dia. Entendeu? Suporta o processo. Eu estou suportando o processo. É doloroso, é dia a dia. Turma, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode pegar os meus stories agora. Depois você dá uma olhada nos meus stories. Sim. Eu sentei aqui às 3h30 da manhã. Sério. Acabei de até assanhada. 3h30. Fui para academia, voltei, né? E comecei a fazer as minhas coisas, atender os alunos da mentoria individual. Tá? Pronto. Quando deu. Depois que eu terminei o último atendimento, acho que às 4h30, 5 horas, eu cansei, bateu o sono. Agora eu vou parar, teria um cochilo, porque eu não estava mais aguentando, né? Estou aqui com vocês agora. Vou dar uma descansada agora, fazer alguma coisa. Mas eu vou voltar para cá, pô. Eu vou voltar para cá. É o meu objetivo. É o que eu tenho na minha mente. Tá pensando que isso é fácil? Não é. Aí quem vê de fora, tá, que massa, nasceu para isso. Nasceu uma porra. É muito sacrifício, gente. Entendeu? Então, pronto, então assim, poxa, se sacrifica também. Não vai ter glória sem sacrifício, gente. Não vai ter glória sem sacrifício. Tá bom? Então, quero dizer pra vocês, começa a virar o teu jogo aí. É sério. Assiste, sabe o quê, ó? Deixa eu dar ideias para que vocês entendam, assim. Porque até isso influencia, turma, gente, ó. Filtra o que tá assistindo na TV. É sério. Filtra. Filtra as suas séries. Sabe? Filtra as suas amizades. Filtra tudo. Entendeu? Que tu vai ver a coisa acontecendo. Queria deixar como sugestão, né? Ó, tanto a série, são séries religiosas as duas, mas eu quero mandar outra também para vocês, um documentário. Assista The Chosen, que chegou na Netflix agora, tá? E esqueci, o filho de Davi, tá na Prime essa, Davi, A Casa de Davi. E quando vocês assistirem essas duas séries, eu só quero que vocês coloquem na sua cabeça uma coisa. Vejam de onde. Eu sei que todo mundo conhece a história de Jesus Cristo. Mas assista a série para você ver que é diferente. Veja de onde Jesus Cristo saiu até onde ele chegou. E você faz, caramba, um homem fez tudo isso. Veja o que da onde Davi saiu, o que ele sofreu até se tornar rei de Israel, pô. Então, eu quero deixar para vocês isso aí. E aí vocês, mas isso é fato bíblico. Assista o documentário de Michael Jordan, O Último Arremesso. Assista para você ver a dificuldade que foi para todo mundo ver Jordan, porque Jordan, milionário, grande astro da NBA. Vê o que o cara passou. Ninguém quer pagar aquele preço, não, pô. Não quer. Entendeu? Não quer. E por aí vai. Quando você começa a analisar a mente desses caras de alto rendimento, os caras são diferentes, pô. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que aqui caminhar no gelo. Ele vai caminhar no gelo. Tá entendendo? O que é que você tem que, o que é que eu tenho que fazer para ser campeão? Eu tenho que caminhar no fogo. Acabar caminhando no fogo. Tá? Então, se inspira nisso. Quero deixar isso para vocês. Tá certo? E para finalizar, desejar uma boa noite para vocês, né? Eu vejo muito essas coisas. Até para eu me motivar, sabe? Chegou eu gosto de arte marcial, e aí chegou um vídeo de Minotauro, né? Quem não conhece o Minotauro, ele é lutador, era ex-lutador, se aposentou. E ele disse que sofreu uma grande lesão no ombro, foi no quadril. E tinha uma luta marcada, né? Depois da cirurgia, uns 3, 4 meses para frente. E a fisioterapeuta passou todo o cronograma. Ele foi se recuperar nos Estados Unidos com a equipe, aquela coisa toda. Teve um dia que a temperatura baixou, a piscina congelou. E ele tinha que ir para a piscina naquele dia. Aí ele fez, se fosse outro atleta, ele não ia. Eu mandei a galera quebrar a camada de gelo e entrei na piscina. Eu fui fazer o que a fisioterapeuta estava mandando. É sobre isso. Sabe? O que é que você tem que fazer? E eu não estou dizendo aqui que é fácil. Não estou dizendo aqui que é agradável, que é bom. Mas tem que fazer. Então faça o seu pouco. Processo, né, professor? Hã? Suportar o processo, né? É difícil, é doloroso, velho. É difícil. Mas a cada etapa, aí é aquela história, né? Não é o quanto eu bato,
é o quanto eu aguento apanhar, meu amigo. Bater é bom, e bater cansa, né? Bater é bom demais, né? E fica a sugestão, né? Próxima semana eu estou retornando aos treinos de jiu-jitsu. Quem tem filho, principalmente filho homem, bota o filho no jiu-jitsu. Para aprender exatamente isso. É na adversidade. O jiu-jitsu bota você direto na adversidade. Bota o filho no arte marcial. Confia no que eu estou dizendo. Bota para ele entender, para ele não brigar na rua, para ele ter mais controle pessoal, sabe? E ele entender que é isso, né? É a adversidade ali. Então, o jiu-jitsu ensina muito isso, né? A gente está ali sendo amassado direto no sufoco. E nas últimas eu estou aqui, estou respirando, eu estou aguentando. Dá para ir mais um pouco. Não é se vai ganhar ou perder, é que eu estou aguentando aqui, velho. Eu tô, sabe? Então é isso, viu? Então eu queria deixar esse recado para vocês. Eu acho que talvez alguém tivesse que escutar isso, né? Filtra, foca e vai. Perdeu a primeira, perdeu a... Cafu levou 10 não, até chegar capitão da Copa do Mundo, pô. Então, vamos para frente. Tá bom? Não quero deixar esse recado para vocês. Continua. Foca no processo. Não é sobre perder peso. É sobre fazer a dieta. É sobre treinar. Então, não é sobre a aprovação. Não é isso. Tá? É sobre estudar. Entendeu? É sobre ir fazendo. Né? E claro, que nessa guerra, que tem que ser, que nós temos que ganhar essa guerra, o grande X da questão é não perder a guerra. Eu posso perder algumas batalhas da guerra. Normal. A gente perder as batalhas. Estou cansado. Né? Normal. Mas a guerra eu vou ganhar. Por quê? Porque eu vou ser disciplinado. Pouquinho. Se é preciso parar para respirar, normal, estratégia. Para, respira. Depois, volta. Então, eu queria terminar a aula de hoje dessa forma. Amanhã, tudo estará na plataforma.